Essa é a aula de propriedades termodinâmicas e o material capítulo 3 do livro do Cengel. Ao final dessa aula, o aluno deverá saber a variação de propriedades de uma substância pura durante o processo de mudança de fases e identificar o estado de uma substância pura a partir de duas propriedades intensivas e independentes utilizando as tabelas. Primeiro a gente vai definir o que é uma substância pura, quais são as suas fases e o processo de mudança de fase. Nesse processo você vai ter envolvido a temperatura e pressão de saturação e calor latente, e é bem mais fácil você enxergar como é que funciona a mudança de fase através de diagrama de propriedades. Apesar disso, é bem conveniente a gente ter as tabelas de propriedades, saber como é que a gente usa, e depois a gente vai ver brevemente quando a gente pode usar a equação de estado de gás ideal para vapores. Então, o que seria uma substância pura? Uma substância pura tem a mesma composição química em toda a sua extensão, como por exemplo, um tanque de nitrogênio, certo? Como por exemplo, um tanque cheio de água, mas líquido e vapor? Sim, fases diferentes, mas ainda contém a mesma composição química. Ar, bom, é homogêneo, né? Tem várias substâncias diferentes, mas ainda é homogêneo, então ele vai se comportar como uma substância pura. Agora, se eu liquefazer parte do ar, isso aqui não vai ser mais uma substância pura, porque a liquefação não é uniforme para todos os gases da mistura. Então você vai ter uma composição diferente na parte gasosa e na parte líquida. Então as fases de uma substância pura, sem nenhuma surpresa, seria sólido, líquido e gás. Isso aqui vai depender das forças intermoleculares. Então você vai ter forças mais fortes nos sólidos, mais fracas nos gases, e por causa disso você vai ter moléculas mais compactadas nos sólidos e mais distanciadas nos gases. Nos sólidos, a distância entre as moléculas é pequena porque as forças de atração são grandes entre as moléculas. Essas forças de atração vão estar em equilíbrio com as forças de repulsão e vão manter as moléculas numa posição relativamente fixa entre elas. Você vai ter uma oscilação que depende da temperatura, e quanto maior a temperatura, maior a oscilação. Então, talvez, dependendo da temperatura, você pode começar a ter a oscilação superando as forças intermoleculares. E aí você vai ter a mudança de fase. Nos líquidos, a distância entre as moléculas é similar ao sólido, mas elas podem girar e transladar livremente, certo? Você não vai ter a mesma posição fixa que você tem nos sólidos, porque você também tem forças de atração entre moléculas um pouco mais fracas. No gás, a distância entre as moléculas é grande, você não vai ter nenhuma ordem molecular, e as forças de atração vão ser muito pequenas entre as moléculas. Você vai ter basicamente a colisão entre elas como sendo um único modo de interação quando você tem baixas densidades. A gente vai ilustrar agora um processo de mudança de fase através de um exemplo, que é o aquecimento da água com uma pressão constante. A gente vai começar aquecendo uma água a 20 graus Celsius em uma atmosfera. E a gente sabe, né? Quando a gente está com uma atmosfera, a água vai estar fervendo perto de 100 graus Celsius, né? Então, nesse caso, quando ela está a 20 graus Celsius, isso aqui está como um líquido comprimido, ou subresfriado. Nesse caso, o líquido não está pronto para se converter em vapor. O que isso significa? Calor adicional vai aumentar as oscilações térmicas, mas as oscilações ainda não estão a ponto de superar as forças intermoleculares para causar a mudança de fase. Certo? Então você vai colocar o calor e ele vai aumentar de temperatura. Tá? Então ele vai continuar aumentando de temperatura, até que ele chegue no estado de líquido saturado. E a gente sabe que para a água é 100 graus. Né? Então, quando a água chega a 100 graus, o líquido agora está pronto para se evaporar. Tá? Então você vai ter oscilações térmicas que estão no limite de superar as forças intermoleculares, e qualquer força adicional você vai ter porções sendo vaporizadas. Então quando eu começo a ter uma parte de vaporizada, eu vou ter agora uma mistura líquido-vapor saturada. Nesse caso eu vou ter fase líquida e vapor coexistindo em equilíbrio, e qualquer calor que eu coloco vai aumentar a parcela das moléculas que tem energia suficiente, energia térmica suficiente para se desprender, para superar as forças intermoleculares. Então eu tenho uma mudança de fase sem uma mudança de temperatura. Tá? Toda a energia que eu estou colocando não está servindo para aumentar a agitação térmica, está desprendendo as moléculas da fase líquida. Tá? Então eu continuo com esse processo, colocando calor, aumentando a parcela vaporizada, até que vai estar tudo vaporizado. Quando chegar tudo vaporizado, nesse exato momento eu vou ter só vapor saturado.
Então, esse vapor está num ponto exato para que qualquer energia que eu tire vai começar a condensar. Então, esse é o vapor que está pronto para condensar. Tá? Então, eu ainda tenho temperatura de 100 graus Celsius, mas agora é tudo vapor. Pronto, a partir desse momento vou ter só vapor superaquecido. Então, quanto mais eu coloco energia térmica, eu vou aumentar a temperatura. Bom, já virou vapor, né? Não muda mais do que isso. Então, continua sendo um vapor, um gás. Então, quanto mais energia eu coloco, maior a temperatura. Tá? Então, esse aqui é o que a gente chama de vapor superaquecido, porque ele não está pronto para se condensar, não saturado. Certo? Então, eu posso tirar a energia térmica, que ele não vai se condensar, ele simplesmente vai diminuir de temperatura. Tá? Então, esse aquecimento que a gente fez, de líquido comprimido até vapor superaquecido, estados 1 a 5, isso aqui é o que a gente chama de reversível. Esse processo é reversível. Por que a gente chama que é reversível? Se eu resfriar do 5 até o 1, eu vou ver que ele vai liberar exatamente a mesma quantidade de energia que eu forneci para fazer esse aquecimento. Nesse exemplo de aquecimento, a gente viu que você vai ter a água mudando de fase, líquido para vapor, a 100 graus Celsius a 1 atmosfera. Então, essas são exatamente a temperatura e pressão de saturação, que vai ser a temperatura e pressão onde a substância pura muda de fase. E a temperatura em que você vai ter essa água começando a ferver vai depender da pressão. Então, se eu tiver uma pressão fixa, a temperatura de ebulição também vai ser fixa. Tá? Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra como é que você tem a relação entre a pressão de saturação com a temperatura de saturação. Então, perto de 100 graus, você vai ter uma pressão de saturação perto de 100 kPa. A informação de pressão de saturação relacionada à temperatura de saturação está aqui como formato de tabela, é a mesma informação que você tem naquele gráfico. E isso aqui também pode ser relacionado com a altitude, porque quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Pode ser um gás, mas você vai ter uma redução na pressão, mesmo que seja pequena. E essa redução vai também acabar resultando em uma menor temperatura de ebulição, uma temperatura de saturação menor também. Certo? Isso aqui também permite, essa relação pressão com temperatura de saturação, permite que você tenha tecnologias como resfriamento a vácuo. Então você tem algum produto que contém água, claro, e se não tiver água você pode borrifar água por cima também, isso também ajuda. Vamos supor assim, temperatura ambiente, 20 graus Celsius. Tá? E se você colocar num vácuo de 0,61 kPa, onde a temperatura de saturação agora é 0 graus, o que vai acontecer? A água do seu produto está 20. Caiu a pressão. Opa, agora ele deveria ferver a 0 graus Celsius. Então ele vai começar a ferver nesse exato momento. Então a água do produto vai evaporar até que você atinja a temperatura de 0 graus Celsius. Tá? Então, mudando a pressão, mudou a temperatura de saturação. Então a água que estava a uma temperatura maior imediatamente começa a evaporar. Tá? E por causa dessa mudança de fase, você tem uma redução de temperatura. E aí você tem uma coisa que vai estar chegando a 0 graus, congelando, simplesmente colocando num vácuo. Certo? Você talvez precise de mais energia para fazer o vácuo do que para fazer uma geladeira funcionar, mas tem suas aplicações, certo? Isso também permite panela de pressão. Por quê? A panela de pressão tem uma válvula que só permite que o vapor escape quando chega numa pressão de perto de 120 kPa, se não me engano. Então você vai ter uma água líquida dentro da panela com uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. Ou seja, o seu alimento vai cozinhar mais rápido. Tá? Quem faz feijão sabe exatamente o que eu estou falando. Se for numa panela aberta, não numa panela de pressão, demora pra caramba. Se você colocar numa panela de pressão, o seu feijão vai ficar pronto em 5, 10 minutos. Tá? Bom, 5, 10 minutos com a pressão já feita, certo? Um outro dado importante quando a gente está falando de mudança de fase é o calor latente. Certo? Porque essa aqui é a quantidade de energia absorvida ou liberada durante o processo de mudança de fase. E isso vai depender da temperatura e da pressão. Então vou ter o calor latente de fusão, que é a energia absorvida durante a fusão, ou seja, eu aqueço meu sólido até que ele se funda num líquido. Ou então a energia liberada durante a solidificação, quando eu estou resfriando meu líquido até que ele fique sólido. Eu vou ter também o calor latente de vaporização, que é a quantidade de energia que vai ser absorvida quando eu estou vaporizando, ou liberada quando eu estou condensando. Então, para facilitar o entendimento
das variações de propriedades durante o processo, eu tenho diagramas de propriedades. Então eu tenho o diagrama TV, temperatura, volume específico. O volume específico vai ser simbolizado com um Vzinho numa fonte não serifada, como um Arial. E as linhas que eu vou ter nesse gráfico vão representar as pressões constantes, certo? Um aquecimento, um resfriamento com pressão constante. O diagrama PV vai ser pressão-volume específico, com linhas representando temperaturas constantes. Diagrama PT, pressão-temperatura, tem a ver com fases, então vou ter linhas que separam as fases. Então, sabendo pressão-temperatura, eu posso dizer se o estado da minha substância vai ser sólido, líquido ou vapor. E eu vou ter também superfícies PVT. Essa superfície aqui vai representar as fases em 3 dimensões. É como se eu estivesse combinando todos esses gráficos, certo? Vai ser um gráfico tridimensional. O diagrama TV é o diagrama mais intuitivo, de certa forma, porque a gente enxerga muitos processos dessa maneira, né? Com pressão constante. Então, as linhas do diagrama TV têm pressão constante, e aqui eu vejo exatamente aquele exemplo que a gente tinha de água sendo aquecida, desde líquido comprimido até vapor superaquecido. Então, a pressão atmosférica, mais ou menos 0,1 megapascal, eu vou ter água fervendo a 100 graus. Conforme aumenta a pressão, a minha temperatura de saturação vai aumentar. Então, não só isso vai mudar. Vai aumentar também o volume específico do líquido saturado e vai cair o volume específico do vapor saturado. Então, conforme você vai aumentando a pressão, você vai ter essa distância entre os volumes específicos do líquido para o vapor se encurtando cada vez mais. E também uma temperatura de saturação aumentando cada vez mais, até que você vai chegar num ponto, que a gente chama de ponto crítico, em que o volume específico do líquido saturado vai ser igual ao volume específico do vapor saturado. Ou seja, a densidade dos dois é a mesma coisa. Tá? Então, no caso da água, você vai ter pressão de 22, mais ou menos 22 megapascal, e uma temperatura de quase 374 graus. Tá? Então, nesse caso aqui, você vai ter o ponto crítico, que são estados idênticos para líquido e vapor saturado. Certo? Então, como é que eu digo o que é vapor, o que é líquido aqui? É difícil de enxergar mesmo. Então, perto do ponto crítico, as coisas são muito nebulosas. Você não sabe se é líquido, se é gás, o volume específico, a densidade é muito parecido, então é difícil você saber exatamente o que está acontecendo. Então, quando você tem pressão acima da pressão crítica, o volume específico vai continuar aumentando com a temperatura, claro, mas eventualmente ele vai parecer vapor, mas você não vai saber exatamente em que volume específico isso aconteceu. Então, não tem uma mudança de fase clara. Então, como é que a gente vai classificar o que é o quê? Por convenção, temperatura maior do que a temperatura crítica é considerado vapor superaquecido. E temperatura menor do que a temperatura crítica vai ser líquido comprimido. Mas não é difícil você dizer exatamente quando aconteceu o quê, na realidade. No diagrama TV, eu também vou ter as linhas de líquido e vapor saturado. E essas linhas são obtidas quando eu ligo todos os pontos de líquido e vapor saturado para pressões diferentes. Então, eu tenho a linha de líquido saturado, ponto crítico, e depois a linha de vapor saturado. Então, essas duas linhas juntas vão estar me dividindo esse diagrama em 3 regiões. À direita, eu vou ter região de vapor superaquecido. À esquerda, região de líquido comprimido. E abaixo dessa curva, eu vou ter a região de líquido-vapor saturados. No diagrama PV, eu vou ter linhas mantendo a temperatura e alterando pressão. Então, não é uma coisa tão intuitiva como a gente tinha no TV, certo? Como é que eu faço isso? Eu mantenho a temperatura constante. Se ele está perdendo calor, eu mantenho alguma fonte de calor que vai manter essa temperatura constante e está tudo certo. Tá? Então, eu mantenho a temperatura constante e vou alterando a pressão. Então, no caso de um sistema que eu vou ter um pistão num cilindro, conforme eu vou colocando mais peso ou tirando peso, eu vou estar variando a pressão. Tá? Então, eu começando aqui com um líquido comprimido, vou tirando pressão, até que ele vai chegar na pressão de saturação, para essa mesma temperatura, que vai ser a temperatura de saturação, certo? E aí, eu vou ter nessa mesma pressão e temperatura, tanto o líquido saturado quanto o vapor saturado. Então, depois disso aqui, quando ele está todo como vapor saturado, eu vou continuando tirando a pressão, e aí eu tenho o vapor superaquecido, certo? E a temperatura sempre foi mantida constante.
Fazendo essa mesma coisa com temperaturas diferentes, eu vou ter vários pontos para líquido saturado, vários pontos para vapor saturado, e aí isso aqui também vai me dar origem à linha de líquido saturado e à linha de vapor saturado. E claro, o ponto crítico também. Se a gente incluir a fase sólida no diagrama PV, a gente vai ter aqui a linha tripla. É uma linha onde você vai ter coexistindo em equilíbrio vapor, líquido e sólido. Tá? Então, o diagrama PV que a gente viu até agora é essa partezinha aqui, certo? Que eu só vou ter líquido, vapor e a transição, líquido-vapor. Se eu agora colocar o sólido, eu vou ter a transição líquido para o sólido, onde vai estar coexistindo também sólido e líquido. Vai ter uma parte que vai estar coexistindo sólido e vapor. E nessa linha, bem nessa linha, eu tenho a linha tripla, que eu tenho as três coisas ao mesmo tempo. Esse gráfico aqui é quando eu tenho uma substância que vai se contrair ao solidificar, que é a maior parte das substâncias, né? No caso da água, você tem uma coisa um pouco diferente. A substância vai se expandir ao solidificar. E por isso que a gente vê o gelo flutuando na água, porque o gelo vai ter um volume específico maior do que do líquido, do que o líquido bem perto da solidificação, certo? Então você vai ter gelo flutuando. Uma coisa interessante que a gente vai ver também é a sublimação. É quando você passa direto do sólido para vapor. Então você tem que ter baixas pressões, e essa parte do gráfico é exatamente abaixo da linha tripla, onde eu tenho a interface entre sólido e vapor. O outro diagrama que a gente vai ver é o PT, pressão-temperatura. Esse aqui é também chamado de diagrama de fases. É diagrama de fases porque eu vou ter linhas que vão estar dividindo as fases, sólido, líquido e vapor. E aí eu vou ter também, isso aqui é um esboço, né, em que a linha que vai dividir o sólido do líquido vai depender também a cara dela, né, se você vai ter um sólido expandindo ou um sólido contraindo. Então, se o sólido expandir como a água, você vai ter uma linha mais ou menos com essa cara aqui, linha de fusão, né? Uma outra linha de fusão vai ter essa cara aqui se o seu sólido se contrai. E a linha de vaporização vai dividir o líquido do vapor e para no ponto crítico. E a gente sabe, né? Acima desse ponto, quando tem pressão e temperatura maior, começa a ficar um pouco mais nebulosas as coisas. É mais difícil você ter mudança de fase clara, e por isso que a linha de vaporização para no ponto crítico. A gente também vê que as linhas triplas que tinha no PV e no TV vai aparecer como ponto no meu diagrama PT. Uma maneira mais completa de representar todos esses diagramas é a superfície PVT. Você tem as três dimensões, né? Pressão, temperatura e volume. E os diagramas que a gente viu, TV, PV e PT, são meramente projeções. Então, se eu olhar desse lado aqui, estou vendo pressão e volume, não estou vendo temperatura, certo? Se eu olhar desse lado aqui, eu estou vendo pressão e temperatura, então não estou vendo volume. Então, se eu olhar de cima para baixo aqui, eu vou ver temperatura e volume, certo? Então, eu vou ver as projeções dessa superfície aparecendo como diagramas. Então, a gente tinha visto que as linhas triplas do TV e PV, aqui ó, a linha tripla. Mas essa linha aqui, ó, na verdade, se você olhar desse lado, que você vai ver pressão e temperatura, você vai ver só um ponto. Então essa linha aqui é ortogonal a esse plano pressão-temperatura, por isso que vira um ponto. Você vai ter um diagrama um pouco diferente para substâncias que se contraem ao solidificar e que se expandem ao solidificar. Vai ter uma mudança um pouco diferente aqui, certo? Mas tirando isso, os dois tipos de superfície aqui vão funcionar da mesma maneira. Tá? Como isso aqui é um diagrama um pouco complexo, não é muito conveniente para utilizar. Tá? Como é complicado a gente consultar uma superfície 3D, ou então usar equações que são bem complexas, eu posso colocar todas as informações, as relações entre propriedades termodinâmicas, eu coloco em tabela. Mais fácil consultar. Então, você vai ter uma tabela separada para cada região de interesse. Para vapor superaquecido, mistura saturada ou líquido comprimido. Líquido comprimido muitas vezes é desnecessário. Tá? Isso a gente vai ver o porquê mais para frente. Uma propriedade muito importante em termodinâmica é a entalpia. É o Hzinho, se for uma coisa específica, né, por massa.
ou então Hzão, se já considerando a massa. Ambos os casos vão ser chamados de simplesmente entalpia e pelo contexto você vai saber se é específico ou não. Tá? Então, a entalpia é uma composição de energia interna, pressão, volume específico, ou volume, né? Isso aí vai aparecer em processo de geração de potência e refrigeração, quando a gente está falando de volume de controle, principalmente. Certo? Você vai ter fluxo de entrada, fluxo de saída, e isso aqui vai dar origem à sua entalpia. A primeira tabela que a gente vai ver vai ser a tabela com as propriedades de líquido e vapor saturado. Então você vai ter essa tabela tanto em função de temperatura. Eu vou ter aqui a temperatura de saturação. E aí vou ter, para cada uma dessas temperaturas, vou ter a pressão de saturação associada, tá? Relacionada. E se eu tiver a pressão, eu posso consultar a tabela com pressão. Então vai ter uma pressão, e aí eu vejo qual que é a temperatura que está associada àquela pressão de saturação. E nessa mesma linha, eu vou ter as propriedades desse estado, né? Tanto para líquido saturado quanto para vapor saturado. Aqui, então, nesse caso, eu tenho volume específico para líquido saturado e vapor saturado. Isso aqui é denotado pelo Lzinho e Vzinho em subíndices, né? Para mostrar qual que é o líquido saturado, qual que é o vapor saturado. Algumas vezes também eu vou ter um LVzinho, certo? Um Lzinho, Vzinho. Então, no caso da entalpia, eu vou ter uma entalpia H, Lzinho, Vzinho. Isso aqui vai ser a diferença entre o HV e o HL. Tá? Basicamente HV menos HL. Então, isso aqui, esse HLzinho e Vzinho, é o que a gente chama de entalpia de vaporização, também conhecida como calor latente de vaporização. O quanto de energia eu tenho que colocar para vaporizar uma unidade de massa de líquido saturado nessa pressão e temperatura. Se a gente for ver os diagramas TV e PV para água saturada, eu vou achar na tabela. Se eu procurar na tabela 90 graus, procuro a tabela que tem temperatura, 90 graus, eu vou achar qual que é a pressão de saturação e vou achar também qual que é o volume específico para líquido saturado. Exatamente as propriedades desse ponto. Se eu tenho aqui meu diagrama PV, eu tenho a temperatura constante, né? Eu sei então que ele está saturando a 100 graus. Então eu vou procurar na minha tabela, eu vou achar a pressão de saturação e vou achar também as propriedades para o líquido, aqui, certo? O VLzinho, e vapor saturado, VVzinho. Eu também tenho não só em sistema internacional, como também tabelas para sistema inglês, né? Sistema imperial. Na mistura de líquido e vapor saturados, eu vou ter pressão e temperatura, a mesma pressão e temperatura. Então, pressão e temperatura não vai definir um estado, porque eu tenho uma variedade de coisas acontecendo no meio. A mesma pressão de saturação e temperatura de saturação é aplicável tanto para líquido quanto para vapor, e também contra a mistura de líquido e vapor. Então eu preciso de outra coisa para me definir. Uma dessa coisa que vai me ajudar é o título. X é a razão entre a massa de vapor dividido pela massa total da minha mistura. Então, se eu tiver nada de vapor, minha massa total é só massa de líquido. Então, 0 dividido por massa de líquido dá 0. Se eu tiver só vapor, massa de vapor dividido por só massa de vapor. Então vai ser 1. Se eu tiver uma mistura, vai ser entre 0 e 1. Isso vai me dar a proporção de vapor em relação a tudo que eu tenho, considerando massa. Então, eu vou ter uma parcela de vapor saturado, uma parcela de líquido saturado, mas eu não vou considerar essa separação. Eu vou considerar uma mistura com valores de propriedade médios entre o líquido e o vapor saturado. A minha propriedade média pode ser calculada se eu tiver o meu título, né? Então eu sei qual que é a saturação, eu sei qual que é o meu título, eu consigo calcular a propriedade média. E como é que eu vou fazer isso? Eu sei que o meu título começa no 0, se é tudo líquido saturado, e chega até 1, que é só vapor saturado. Então a fórmula para calcular vai ser propriedade para o líquido mais título vezes diferença entre o líquido e o vapor saturado dessa propriedade. Porque quando for 0, o título vai ser só a propriedade do líquido saturado. Se for 1, vai ser líquido saturado mais a diferença. Então vai ser exatamente o valor de YV. Se eu não tiver a coluna LV da propriedade na tabela, eu posso usar também o YV e o YL de qualquer maneira. E se eu tiver a propriedade média, eu consigo achar o título também. Então a propriedade média é uma outra coisa que eu posso usar
além da pressão e temperatura, para definir o meu estado. Porque na saturação, na mistura saturada, a mesma pressão e temperatura de saturação se aplicam a vários estados diferentes. Então eu posso usar tanto uma outra propriedade média ou o título. Tá? Então se eu tenho a propriedade média, olhando aqui graficamente, minha propriedade média aqui vai ser esse ponto B. Se eu tiver num diagrama P ou T, Bzinho, né? Volume específico. Esse ponto B vai ser o meu volume específico médio. Eu vou ter aqui no ponto A o volume específico para líquido saturado e no C para vapor saturado. Tá? Então, se eu tenho a minha propriedade média, esse segmento AB dividido pelo segmento AC vai dar o meu título. Então, a minha propriedade média sempre vai estar entre o vapor saturado e o líquido saturado. A tabela para o vapor superaquecido vai estar representando os estados na região à direita da linha de vapor saturado e temperaturas superiores ao do ponto crítico. Nessa região aqui, eu vou ter temperatura e pressões independentes. Então, na tabela, eu vou ter uma tabela com pressão. Para cada pressão, vou ter várias temperaturas. E a partir disso, eu consigo achar as outras propriedades. Ou então, eu tenho a pressão, alguma propriedade, e consigo achar a temperatura, por exemplo. E se eu for comparar com vapor saturado, eu consigo usar só a tabela para líquido e vapor saturado para descobrir se ele realmente é superaquecido ou não. Certo? Então, comparado com vapor saturado, eu posso ver se as pressões são mais baixas. Por exemplo, eu tenho pressão e temperatura. Através da temperatura, eu acho a pressão de saturação. Então, eu sei qual que é a linha que vai me dar a saturação, certo? Com a pressão e temperatura. Se eu tenho uma outra pressão, originalmente, eu tenho a minha pressão e temperatura. Achei a de saturação a partir da temperatura. Sei qual que seria a linha em que ocorreria essa saturação. Se eu tenho uma pressão menor, significa que, na verdade, eu tenho essa mesma temperatura, mas ela vai bater na outra linha mais baixa aqui, porque a pressão é menor. Então vai estar nessa região à direita, que é de vapor superaquecido. Se eu tenho pressão, eu posso achar a temperatura de saturação. Vou achar também qual que é a minha linha no gráfico, que me daria vapor saturado e líquido saturado. E eu tenho temperaturas maiores do que essa de saturação. Então o que vai acontecer? Eu sei que ele está desse lado direito. Então vai ser superaquecido. Então, para volume específico, energia interna e entalpia, todas essas três propriedades vão ser mais altas do que a de saturação. Então, se eu tenho pressão ou temperatura, procuro a propriedade correlata, né, para o vapor saturado e vejo se a propriedade que eu tenho é maior. Lembra? A minha propriedade para o líquido saturado vai ser menor do que para o vapor saturado. Então, se eu tenho alguma propriedade que é maior do que o vapor saturado, ele com certeza está na região do superaquecido. Um líquido comprimido vai corresponder à região à esquerda da linha de líquido saturado e temperatura inferior ao do ponto crítico. Nessa região aqui, as propriedades vão variar muito pouco com a pressão. E exatamente por causa disso, eu não vou precisar de uma tabela para propriedades de líquido comprimido. Eu posso aproximar a partir do líquido saturado na temperatura que eu conheço. Então, dada a minha pressão e temperatura, se eu sei que isso aqui é um líquido comprimido, eu posso ignorar completamente a pressão. Então, eu pego as propriedades do líquido saturado nessa temperatura que eu conheço e digo que essas são as propriedades do meu líquido comprimido. Agora, para a entalpia, ela é um pouco mais sensível à variação em pressão. E se eu quiser alguma coisa mais precisa, eu posso usar a entalpia do líquido saturado. E agora eu vou somar um fator aqui para corrigir. Isso aqui vai ser o volume específico do líquido saturado vezes a diferença da pressão com a pressão de saturação a essa temperatura. Eu posso também usar a tabela de líquido saturado e vapor saturado para verificar se isso realmente é um líquido comprimido. Então, se eu for comparar com líquido saturado, eu vou ter pressões mais altas. Então, se eu tenho uma temperatura conhecida, eu acho qual que é a minha pressão de saturação. Certo? Se para essa temperatura eu tenho pressões mais altas, o que significa? Pressão mais alta, eu deveria ter uma curva mais para cima aqui, né? Então eu tenho uma saturação a uma temperatura mais alta, só que a temperatura é mais baixa, então ele realmente está à esquerda dessa linha. Ele é um líquido comprimido.
Comparado ao líquido saturado, o líquido comprimido vai ter temperaturas mais baixas. Então, conhecendo pressão, certo? Eu tenho uma certa pressão conhecida e eu vejo qual que é a temperatura de saturação. E aí eu comparo, a minha temperatura é mais baixa que a de saturação? Se for, eu estou realmente na região de líquido comprimido. Os volumes específicos vão ser mais baixos. Então, conhecendo pressão ou temperatura, certo? Isso aqui vai valer também para energia interna e entalpia. Eu acho qual que é a propriedade do meu líquido saturado, certo? Tanto volume específico, energia interna ou entalpia. E se as minhas propriedades que eu tenho são menores do que do líquido saturado, eu tenho certeza que vai estar nessa região, certo? Então vai ser um líquido comprimido. Porque, relembrando, eu vou ter, durante a saturação, as propriedades entre o líquido saturado e o vapor saturado. E aí, se for comprimido, as minhas propriedades vão ser menores do que a do líquido saturado. Uma coisa que é importante dizer para as tabelas é que às vezes eu preciso de um estado de referência. Isso aqui é necessário para atribuir valor zero a propriedades que são calculadas como variações a partir de relações entre outras propriedades termodinâmicas mensuráveis. São coisas que eu não consigo medir diretamente e uso relações para estimar variações. Então eu preciso saber, eu sei que varia tanto de um estado para o outro, mas qual o valor que eu vou colocar numa tabela? Eu preciso atribuir um valor zero em algum lugar. Então esse aqui vai ser o meu estado de referência. Isso aqui vai ser usado para energia interna, U, entalpia H e entropia S. Novamente, a gente não vai usar entropia nessa disciplina, mas é uma das propriedades que vai precisar de um estado de referência. Então eu vou ter um zero meio que arbitrário, vai ser um zero escolhido em alguns lugares, certo? Eu escolhi meio arbitrariamente onde vai ser meu zero. Então eu posso ter tabelas que têm estados de referência diferentes e vão ter valores diferentes. Mas o importante é você saber que eu não estou interessado no valor absoluto, estou interessado nas variações. Então se eu usei uma tabela para um certo problema, eu vou usar só aquela tabela, tá? Não vou usar valores de tabelas diferentes, porque eu posso ter valores diferentes para o mesmo estado. Inclusive, eu posso ter valores negativos, e não é nenhum problema, tá? Então, no caso de energia interna, entalpia ou entropia, nisso não tem nenhum problema, porque eu estou interessado nas variações, não nos valores absolutos que eu acho na tabela. Então, só para reforçar, quando eu tenho tabelas de propriedades, eu consigo identificar um estado, ou seja, eu consigo achar a linha na tabela que eu preciso consultar, a partir de duas propriedades intensivas independentes. Bom, se for pressão ou temperatura, elas vão ser independentes para líquido comprimido e vapor superaquecido, como a gente já disse, mas não para mistura saturada. Se for mistura saturada, eu consigo achar exatamente o estado se eu tiver o título. Ou então, se eu tiver volume específico, energia interna ou entalpia. Tá? Isso aqui vai me dar exatamente qual que é o ponto dentro da mistura saturada que eu estou. Lembrando que título só é aplicável à mistura saturada. Tá? Não apliquem título para líquido comprimido ou vapor superaquecido. Tá? Mas não é só para isso que serve, para a mistura saturada, que vai servir essas propriedades aqui. Eu posso também, tendo pressão ou temperatura, usar volume específico, energia interna ou entalpia para achar o estado, mesmo se for líquido comprimido ou vapor superaquecido com as minhas tabelas. A gente vai falar brevemente agora da equação do estado do gás ideal. E essa é uma equação que vai prever o comportamento PVT de um gás em uma determinada região. Então, só falando de nomenclatura um pouco, né? A gente chama de gás um vapor acima da temperatura do ponto crítico. E vapor, geralmente, são os gases que não estão longe da condensação, ou seja, está mais próximo da saturação. Ou seja, está abaixo da temperatura do ponto crítico. Então, isso aqui seria mais ou menos a nomenclatura que a gente costuma usar. Tá? Então, quando eu estou falando de equação de estado do gás ideal, geralmente está falando de coisas que estão acima do ponto crítico. Tá? É mais aplicável a esse tipo de estado. Por que eu estou falando de equação de estado do gás ideal? Porque é uma equação relativamente simples. Então, ela pode ser bem mais conveniente do que as tabelas. Agora, quando que eu considero um vapor próximo o suficiente de ser um gás ideal? Esse gráfico aqui, ele está mostrando qual que é o erro percentual quando eu aplico a hipótese do gás ideal para um vapor de água. Tá? Então, esses numerozinhos são as porcentagens de erro,
E eu tenho uma região aqui em que o erro é desprezível. É menor do que 1%. Então, nessa região aqui, em particular, bem aqui embaixo, eu vejo que o erro é bem desprezível quando a pressão é bem baixa. Ou seja, pressão abaixo de 10 kPa. Certo? Então, se eu tenho menos de 10 kPa, o erro vai ser minúsculo. Agora, conforme eu vou aumentando a pressão, vai aumentando o erro também, né? Vou aumentando a pressão, aumentando a temperatura, vai aumentando o erro até que chega numa região bem insustentável em relação a erro. Erro de 152%, erro de 271%, 50%, 49,5%. Então é uma região bem ruim, com erros inaceitáveis e está bem próximo do ponto crítico. Uma medida do desvio do comportamento de gás ideal que eu vou ter vai ser o fator de compressibilidade Z. Então, se eu considerar a equação do gás ideal modificada para usar esse Z, PV vai ser igual a ZRT. O meu R vai ser a constante do gás específico que eu estou usando, que vai ser a constante universal dos gases dividido pela massa molar desse gás. Então, rearranjando, o meu Z vai ser igual a PV dividido por RT. O meu Z, se ele for igual a 1, ele vai ter o mesmo comportamento do gás ideal. Se ele não for igual a 1, ele vai ser um fator que eu vou usar para corrigir a minha equação do gás ideal. Tá? Então, o meu Z ele pode ser interpretado como o volume específico real dividido pelo volume específico do gás ideal. Se eu for comparar o fator Z para diversos gases, para diversas pressões e temperaturas, eu consigo descobrir quais são as condições que podem me dar, são mais próximas de me dar um comportamento de gás ideal, ou as que dão os maiores desvios em relação ao gás ideal. Tá? Então, esse gráfico aqui foi feito para vários gases e foram usadas linhas aqui, né? Plotadas linhas para temperaturas reduzidas. Temperatura reduzida vai ser a temperatura dividida pela temperatura do ponto crítico. E pressões reduzidas também, certo? Aqui na ordenada. E pressão reduzida é pressão dividida pela pressão do ponto crítico. Então eu vejo que eu vou ter comportamentos de gás ideal para pressões reduzidas muito menores do que 1, ou seja, perto aqui de 0, né? E perto desse ponto eu vou ter um Z bem mais próximo de 1, ou seja, um comportamento mais próximo de um gás ideal. Eu também vou ter Z perto de 1 quando eu tenho TR maior que 2 também. O que é um TR maior que 2? Uma temperatura maior do que 2 vezes a temperatura do ponto crítico. Certo? E pressão reduzida, muito perto de 0, muito menor do que 1, significa pressões muito mais baixas do que do ponto crítico. Então essas são as condições em que eu vou ter um comportamento de gás ideal. As piores regiões para eu usar isso vão ser as regiões que eu vou ter um Z muito diferente de 1. E a pior delas aqui é quando eu tenho o PR e o TR próximos de 1. Então, nesse caso, eu vou ter pressão e temperatura próximos do ponto crítico. Bom, então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato.